Eu sempre fiquei curioso sobre o que você pensa do tempo. É óbvio que isso aí poderia dar uma conversa de dias ou anos, talvez de todo o tempo das nossas vidas, mas, assim, como um especialista no minério, naquilo que, em última análise, tem mais tempo entre não, com certeza. tudo o que tempo, existe. O tempo pra gente é outro papo, Desculpa né, cara? pedir isso, mas como você é um cara muito sábio, muito inteligente, Não, você pode cara. contar um pouquinho pra gente o que Assim, você pensa tem que... hoje em dia? Quais são as suas reflexões? Não, contar sobre o tempo é babaca, mas assim, me fala aí, o que você anda pensando? Por exemplo, eu andei escutando muito o Carlos Rovelli e eu nem cheguei a ler o último livro dele, aquele sobre o Acordo de Copenhague, sobre, enfim, o Bohr e tal. Não, isso é sobre física quântica, sobre a fundação da física quântica. tempo mesmo, entendi. É sobre o tempo mesmo. Entendi. E ele conhece. E eu nem cheguei a ler esse livro, mas eu vi algumas palestras dele e li alguns artigos que comentam ele, porque no fundo é muito mais fácil. Você tem que começar pelos comentadores quando o assunto é complexo, né? E eu fiquei pensando, porra, mas que visão incrível do tempo. E eu acho que a visão do tempo está mudando hoje em dia. E é engraçado porque esse é um momento meio pós-pandêmico, em que ou quase pós-pandêmico, em que o tempo se tornou assim de novo, né? A gente está tipo 2 anos em que a gente fala assim, poxa, mas hoje é segunda ou hoje é quarta? Né? O tempo, do ponto de vista da experiência, está meio que perdido. A percepção foi desgastada. E agora a gente volta com essa força toda de, porra, cara, o tempo, né? Então tem toda uma discussão. Pensa bem, gente, já faz algum tempo que a gente não olha e fala, cara, vai ter o Natal agora, vai ter o ano... Não, ano passado, que diferença fazia? Que dia que era? Você vai ficar lá dentro da tua casa e acabou. Então, me fala aí, como você anda pensando? Eu acho que essa fase aí da pandemia e tal foi a melhor coisa para mostrar pro pessoal como que o tempo é um negócio relativo, cara. Com Entendeu? certeza. As pessoas, a gente lê, né? Fala, o tempo é relativo, que não sei o quê. Agora nós vivemos na pele. Então o pessoal brinca, né? Não, paramos aqui, vamos direto para 2022, ou sei lá para quando, né? Que vai acabar mesmo e tal, essa confusão toda. Mas o fato das pessoas começaram a prestar atenção, ficar só em casa. Foi um negócio, cara, que mudou, assim, totalmente a percepção do tempo, cara. Passa mais devagar quando tá só em casa, né? Então, totalmente relativo. Na verdade, não mudou nada, são as mesmas horas. Mas mudou tudo. Só que o cara que fica em casa agora, antes ele ficava no trânsito, antes ele ia na empresa, tomava cafezinho, não sei o quê. Na hora que ele via no final do dia, cara, trabalhei 3 horas. Em casa, pô, tô cansado pra caramba. Por quê? Porque ele ficou trabalhando direto. É o chefe pedindo, o outro não sei o quê. Cara, trabalhei 8 horas. Caramba, fazia tempo que eu não trabalhava 8 horas. Mas você não ia pra trabalhar todo dia? Ia, cara. Então, cara, isso aí foi um negócio que foi legal demais. Foi triste pra caramba, mas foi legal demais para as pessoas verem e sentirem na pele como que o tempo é realmente relativo, cara. O tempo tá ligado no cérebro, né, cara? E quando... É como que o Cara, cérebro percebe isso que ele tá o tempo, falando cara. é genial, cara. É o seguinte, a gente tende a tomar o tempo como uma coisa em si, mas as equações, por exemplo, o pessoal que tá... A coisa mais avançada, uma das mais avançadas que está acontecendo na física, sempre, tá? Não é de hoje, é a chamada gravitação quântica, que é a tentativa de juntar as teorias do Einstein, essa coisa toda que é da área dele. Coisa muito grande Coisa com a muito pequena. Isso, é esse papo. Que é a relatividade que lida com muito grande, com o quântico que lida muito pequeno. Como juntar essas coisas? Tem que ter uma coisa aqui no meio Pra que ter liga a elas. física Isso. que explica tudo, né? E o Exato. tempo não entra nas equações. Conta pro pessoal isso aí. Não é pra ele... por conta disso, né, cara? Então, o que entra é isso aí que ele falou, que a tal da gravidade quântica seria uma maneira de você ligar isso e o tempo você tira de fora, porque o tempo ele tá ligado com a relatividade. Exato. Com as coisas muito grandes, que é onde o tempo passa diferente. Você chega perto de um buraco negro, passa diferente. Você tá longe, se você viaja perto da velocidade da luz, passa de um outro jeito. Então, e já no quântico ali não tem isso. Então, cara, o que tem de diferente entre as coisas, né? Nós temos que tirar ela do lado para Por que elas não se juntar, conectam, né? Exato. Por que uma teoria explica uma coisa e não explica a outra? O problema pode estar no tempo? Esse lance do tempo dele passar diferente perto do buraco negro ou próximo da velocidade da luz, o que essas coisas nos dizem sobre o próprio tempo? Que ele é constante, que ele é... O que é? Exato, não é, né, cara? Esse é que é o negócio. Que não é constante e... Parece que tudo já aconteceu, na real, né? Exato. E tem várias discussões. A primeira discussão sobre o tempo é quando que ele começou. Será isso que daí é de fritar o cérebro. Pô, na escola me ensinaram que foi no Big Bang. Então, será que... E antes?
Será que não tinha nada? O que tinha antes? Onde que Essa é uma questão, na né? física a gente chama da flecha do tempo, cara. Aonde que ela foi disparada para começar tudo isso, entendeu? Então, assim, a gente considera isso, mas o próprio Stephen Hawking, cara, a última entrevista que ele deu, pouco tempo antes dele morrer, foi pro Neil deGrasse Tyson, e a discussão, Adoro ele. e a discussão Nossa. dos dois era o que veio antes do Big Bang, cara. Eu tenho uma O que pira, sabia? aconteceu antes ali? Tinha tempo? Não tinha? Não tinha nada. Tipo, Mas aí não que era tá. nada. Quando você entra pra parte quântica, quando você enfia o quântico ali, pode ser que tinha, cara. Tipo, milissegundos ali antes, aonde as coisas Tempo começaram do a administrador colocar os códigos, né? Exatamente. O tempo de você montar a Matrix ali pra Ih, disparar. caralho. E aí? Então, é um negócio que é da muito... hora. Isso aí é um negócio... Isso aí frita. E o lance de passar mais rápido perto... velocidade da luz, né, e tal... Isso mostra, cara, que o tempo, a gente chama, né, que é a dilatação. Ele dilata, entendeu? E ele se contrai porque ele tá ligado com a maneira como você tá se movimentando. Basicamente é isso, entendeu? Nossa, isso é muito maluco. Não, mas aí que tá. Pega o exemplo que eu falei da pandemia, cara. A gente sentiu na pele isso, cara. Porque você tá lá, imagina o cara, acorda 6 horas da manhã, toma banho e tal, pega o ônibus, não sei o quê. Cara, o dia dele é a mesma coisa. Agora, o cara que ficou esse mesmo cara teve que ficar em casa. Vamos supor que foi um cara que ficou em casa. Ele acordou, o que eu vou fazer? Cara, não preciso sair correndo para pegar o ônibus. Beleza, eu não vou ficar 2 horas no trânsito. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tomar meu café, entendeu? Deu uma diferença, a pessoa sentiu isso na pele. O que estava acelerado, na verdade? A cabeça dela que está acelerada. Isso tem muito a ver com quebrar a rotina também, não é? Então, assim, Tem quebrou a também. rotina. Então, o contrário também é verdade. Se o cara ficou em casa a vida inteira e, de repente, ele precisa sair de casa para trabalhar todo dia, ele vai ter uma percepção diferente vai do ter tempo. uma percepção também. Vai ter a percepção. Até tem uma coisa maluca que é o seguinte: a criança percebe o tempo, assim, um dia da criança dura muito mais tempo do ponto de vista fenomenológico da experiência do que um dia de adulto. Então ela percebe o tempo de maneira diferente, é como se ele passasse mais devagar para a criança. Porque tudo é novo. Não é só isso, tem a ver com o funcionamento do cérebro mesmo. O que o Sérgio falou é a grande verdade. Assim, a grande tendência hoje em dia é entender que não existe o tempo. O tempo é um feixe de sentidos, tá? Então, por exemplo, a gravidade atrai o tempo, tá? Então, seus pés são mais velhos que a sua cabeça. Porque, em última análise, seus pés estão mais próximos da Terra, que é uma grande massa que vai puxá-la, tá? Então, o seu pé está andando, tá aqui dentro desse invólucro do ponto de vista de atrações maior do que esse invólucro de atrações que está na sua cabeça. A diferença é mínima. Mas é isso. 2 relógios em 2 posições diferentes, um mais alto que o outro, vão medir o tempo de maneira diferente, se esses relógios forem muito precisos. Isso aí etc. a gente mostra com os satélites que estão em volta da Terra. Exato. Você tem que, GPS, você por tem que exemplo. acertar o GPS, exatamente. Ele tem um relógio atômico ali. Caralho, não que sabia ele tem- disso. aliás, isso aí não é blá, blá, blá. é uma das provas que a relatividade existe. É essa. Exato. É essa. Você tem que ajustar o relógio e acertar. São relógios atômicos, ultra mega precisos, lá na casa do microsegundo, que dá uma pequena diferença. Dá, cara. Mas isso aí, na hora que você vai jogar a bomba Se a gente for na janela do Não faz- vizinho... Mais do que isso, vai na fazer hora do diferença. GPS faz diferença. No dia a dia das pessoas, GPS dá Vai da fazer bucha. diferença. Da bucha mesmo, sim, faz diferença total. Mas olha que interessante. Então, o que o Sérgio está falando, ele tem 2 verdades. Tem essa verdade física e tem a outra verdade que é psicológica. O tempo psicológico, ele é relativo e ele muda ao longo da vida. Então, a gente, criança, vê esse tempo passar mais devagar. Pensa um verão na sua infância. Nossa Senhora! E pensa quanto tempo demorou para passar a 8ª série. Meu Deus! Não, a minha infância foi muito Cara, maior durou- do que os últimos 10 anos. Nossa senhora. Não tenha dúvida disso. É maior do que a sua vida inteira, do que todo o resto. É sempre assim. Então tem isso. Mas tem uma outra coisa que é muito interessante de pensar, que ela não está mais só no nível da psicologia, ela está meio nesse encontro da física com a psicologia, com a neurociência. Porque é o seguinte, olha só. Eu olho você. Obviamente, olhar você significa que a luz em você, muito na linha do que o Sérgio estuda, está vindo até mim. Então, existe um passado seu, ok? Porque, na verdade, a luz navegou até aqui. A diferença temporal é ínfima, não importa nada. Se você estivesse numa estrela, faria diferença de anos. Ok. Então, até aqui tem uma diferencinha desprezível. Então, tudo que a gente está vendo do ponto de vista meramente teórico está no passado.
Mas não é isso que importa. Olha o seguinte, para eu ver você, eu tenho que processar a sua informação que entra pela minha retina. Ela vai navegar até uma área chamada núcleo geniculado do tálamo. Do tálamo, ela vai passar para o córtex occipital, que é uma área de visão. V1, V3, córtex parietal, córtex frontotemporal, vai puxar coisa dali no hipocampo de memória para reconhecimento, ela dá um monte de coisa, até eu olhar. E quando a gente vê alguém, a gente não vê uma imagem física como um objeto que a gente não sabe o que é. Existem algumas agnosias, que são doenças, déficits neurológicos, que fazem a gente ver assim. Você vê uma pessoa e você fala, que raios que é isso? Mas precisam ser casos de muita lesão cerebral pra você ver assim. E você não saber o que é que você tá vendo? Não, você sabe até que é alguma... Você não sabe... tem gente que não sabe o que é, tá? Inclusive casos muito extremos de Alzheimer, casos muito avançados de Alzheimer, tem isso. Mas, em geral, você sabe, só que você não sabe quem é. O que importa é o seguinte, hoje em dia, a gente vê as pessoas de maneira saudável já com identidade, não só pessoas, objetos. A gente sabe que isso aqui é uma taça, ou um copo, pelo menos, entendeu? Então, essas coisas envolvem memória, reconhecimento e tudo mais. Isso é visão. Isso tudo toma alguns milissegundos. Então, efetivamente, o nosso presente é um encontro com o passado sempre. Porque, não só por causa da questão de que a luz precisa chegar até a gente, mas porque essa luz precisa chegar até a gente precisa processar isso tudo e, efetivamente, ter a experiência da visão, que é uma experiência sobre essa coisa que aconteceu nesse nosso passado. Até aí tá bom, que curiosidade interessante. Mas olha só o que não é curiosidade. Se a nossa relação é com o passado e a gente está cada vez mais imerso no universo digital em que as coisas mudam muito rapidamente, eventualmente o que vai acontecer é que a capacidade de encontrar o que está acontecendo de maneira sincrônica com as outras pessoas vai diminuir, ou melhor, ela já está diminuindo. Então a gente cada vez mais está fora de sintonia por causa disso. E aí você tem um outro elemento que não é só a experiência, a formação, que essas coisas são milissegundos, mas enfim, é tempo, mas é pouco. Mas é o seguinte, pensa, por exemplo, você está falando com alguém e dá um delay de voz, ok? Uma coisa normal, todo mundo percebe. Agora, pensa que você está dentro, por exemplo, de novo, do metaverso, e você tem delays de relacionamento com as pessoas em todas as partes. Você já parou para pensar quanta coisa já aconteceu entre o momento que você conseguiu entender alguma coisa e efetivamente essa coisa ganhou sentido para alguém que está do outro lado do mundo? Já rolou muita coisa. Então a gente está cada vez mais, na minha visão, ampliando esse espaço entre o tempo presente de cada uma das pessoas. Com certeza. Esse delay aí no metaverso vai ser um negócio complicado, hein, cara?